Este é um documento que não estabelece todas as normas de segurança sanitária que o combate à pandemia impõe, que demonstra falta de racionalidade pedagógica, até por esta discriminação que coloca e que impõe, em medidas que são anunciadas. É um documento que não garante as condições necessárias para os professores realizarem o seu trabalho e para os alunos se prepararem para realizar os exames. Em suma, as orientações divulgadas pelo Ministério da Educação não geram confiança e tranquilidade para o regresso às escolas. Reiterando uma prática que já adotou há algum tempo, o Ministro da Educação demonstrou de novo uma profunda desconsideração pelos professores e pelas suas organizações sindicais representativas. A FENPROF repudia esta prática governativa, que é violadora das normas de negociação coletiva e é alheia à atitude que o próprio Governo tem procurado assumir e adotar, envolvendo parceiros sociais em diferentes processos. Reafirma, porém, que não será este comportamento arrogante e antidemocrático de Tiago Brandão Rodrigues que impedirá os professores e a sua mais representativa organização sindical, a FENPROF, de continuarem a assumir uma atitude de responsabilidade profissional e cívica ainda mais vincada neste tempo em que o país enfrenta uma epidemia que provoca graves danos económicos e sociais. Este é um compromisso que assumimos e que os professores assumem perante a sociedade e que leva à exigência de condições sanitárias e pedagógicas adequadas que minimizem os riscos de saúde pública e também os riscos que já estão a ser corridos de quebra de igualdade de oportunidades. Nestes quase 2 meses de ensino à distância, tem sido de emergência, claramente de emergência, a forma como os professores e os alunos têm vindo a trabalhar, procurando adaptar-se às circunstâncias e, dentro do possível, ultrapassar as dificuldades. Com o esforço pessoal e profissional, mas associando-se ao esforço de todos os portugueses, professores e educadores estão a fazer um esforço notável para manter o contacto com os seus alunos e com as crianças, no caso do pré-escolar, respectivamente, tanto os professores e os educadores, e para atenuar o inevitável agravamento de desigualdades que a atual situação comporta. Neste tempo de exceção económica e socialmente violento, o Estado português e todos os trabalhadores, sejam os do Estado ou os do setor privado, têm enfrentado corajosamente a grave situação de saúde pública e têm respondido de acordo com as suas possibilidades. Prova-se assim a incorreção das políticas de ataque ao Estado e às suas funções sociais, que têm sido levadas a efeito por diversos governos, e também a injustiça de políticas que tanto têm desvalorizado o trabalho e os trabalhadores. As pessoas devem ser tratadas de forma digna. Merecem respeito pelo trabalho que desenvolvem. E esse trabalho deverá ser valorizado, sendo inaceitável que hoje, no nosso país, milhões de pessoas, trabalhadores e as suas famílias, em apenas 2 meses, o que mostra bem a sua fragilidade, tenham ficado dependentes de atos de caridade. Relativamente à reabertura dos estabelecimentos de educação e ensino, a FENPROF coloca em primeiro lugar o interesse de saúde pública. Concordamos com a posição que foi manifestada pelo Sr. Primeiro-Ministro de avaliar cada momento antes de avançar para esse momento e, se necessário, recuar. Essa é uma posição correta. E para podermos avaliar as condições para a reabertura já no dia 18 de maio de algumas escolas e depois em 1 de junho de mais outras, a FENPROF solicitou, na passada segunda-feira, pareceres a peritos e especialistas em saúde pública, dirigindo-se a 7 entidades nacionais que têm a ver com a virologia, a infecciologia e a saúde pública. 3 delas, só para dar exemplos, o Instituto Ricardo Jorge, através do seu presidente, o Conselho Nacional de Saúde ou o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, entre outras. Aguardamos estes pareceres. Caso esses pareceres admitam a calendarização prevista pelo Governo, a FENPROF acompanhá-la-á, exigindo, contudo, a verificação de um conjunto de condições sanitárias como condição indispensável para que as creches, os jardins de infância, as instituições de ensino especial, as escolas secundárias e os ATL possam abrir e manter-se em funcionamento. Essas condições, em nossa opinião, não podem ir em orientações vagas para as escolas, devem constar de protocolos sanitários específicos para cada setor
e para cada tipo de estabelecimento. E não podem deixar de contemplar, e isto é muito importante, um parecer prévio favorável da Autoridade de Saúde Pública Local. Ou seja, os diretores das escolas não são peritos de saúde pública. É necessário que as autoridades locais deem o parecer favorável, depois de uma verificação, vistoria, à abertura de instalações. É necessária a realização prévia e periódica de testes a todos os que retomem a atividade presencial, sejam docentes, não docentes ou alunos, neste caso, como está previsto, a partir dos 6 anos. É necessária a higienização prévia das instalações, que depois, tal como acontece nos transportes, deverá realizar-se com periodicidade mensal, a que acrescem, obviamente, a limpeza e a desinfecção diárias. É necessária a distribuição, a garantia, que não basta a palavra do Sr. Ministro a dizer que o vai fazer, porque isso não está nas orientações, de distribuição de equipamentos de proteção individual adequado. E atenção, e em alguns setores não basta, nomeadamente nas creches, jardins de infância, apenas as máscaras. São precisas luvas, são necessárias batas e depois, claro, é necessária uma profusa distribuição de gel pelas instalações. É necessária a adoção de todas as normas de higiene pessoal e de etiqueta respiratória, que estão definidas pela Direção-Geral de Saúde, incluindo, para além da lavagem frequente de mãos, a profusa distribuição de gel desinfetante pelos espaços em utilização. É necessária a definição clara de uma distância a observar entre pessoas dentro de uma sala de atividades, no mínimo 1,5 m, mas preferencialmente os 2 metros. Bem como a fixação do número de pessoas em espaço fechado, pensamos nós que no caso do secundário deverá ser de 10 pessoas no máximo, ou no caso dos pequeninos nunca poderá ir além das 6 pessoas, porque claro que o movimento é mais complicado. Também o resguardo, a proteção de toda a população de risco, docentes, não docentes, crianças, alunos, e sem que daí resultem prejuízos, seja de que natureza for, a nível do sucesso dos alunos, ao nível das carreiras e dos salários dos trabalhadores, quaisquer que eles sejam. E no sentido de garantir o mínimo de pessoas em permanência e de circulação dentro das escolas, aí está, entendemos que os alunos que não têm exames do 11º ano e de cursos profissionais não devem ter que voltar às aulas presenciais agora, nesta fase. No que se refere à organização dos horários de trabalho, distribuição de serviço docente, eventuais alterações àquilo que foi definido para o desenvolvimento da atividade presencial no ano letivo que está ainda em curso, essa alteração deverá merecer o acordo do professor, independentemente do regime de trabalho em que este se encontra, presencial, à distância ou, em muitos casos, até nos 2 regimes de trabalho. E o mesmo em relação a eventuais alterações da distribuição de serviço, porque também essas alterações devem merecer o acordo do professor. Pois, como qualquer outro trabalhador, nós lembramos, porque às vezes se esquece, o professor terá, ao ser alterado o seu horário de trabalho, que vem desde o início do ano, e as condições de trabalho e a distribuição de serviço, ele terá de reorganizar a sua vida pessoal, que em muitos casos inclui o acompanhamento de filhos menores que se encontram também em teletrabalho na residência familiar e que, em alguns casos, essa residência dista dezenas ou mesmo centenas de quilómetros do local de trabalho, o que significa que terão que ter soluções para filhos que vão ficar sozinhos em suas casas. Para além das condições sanitárias, é necessário garantir condições pedagógicas adequadas para o trabalho quer dos docentes, quer dos alunos. Os alunos com necessidades educativas especiais deverão ter acesso a apoios reforçados que não estão previstos, por exemplo, nas orientações. E deverão evitar-se regimes de trabalho distintos, ou seja, alunos que têm presencial completo, em carga letiva, presencial incompleto, eventualmente só metade, presencial e ensino à distância, ou só ensino à distância, alunos que têm estes regimes de trabalho tão distintos, mas que depois irão ser submetidos a processos semelhantes de avaliação, que são os de caráter nacional, ou seja, exames iguais para todos. A FENPROF reafirma a sua posição em relação aos exames. A manterem-se, as matérias a considerar deverão garantidamente ter sido lecionadas em regime presencial, portanto, até 13 de março. Há diferenças nas escolas em relação aos conteúdos e à forma e ao momento de os abordar, mas o Ministério sabe perfeitamente
quais são os que, ou por anos anteriores, ou já este ano, foram em todas as escolas já considerados e abordados com os alunos. Independentemente do que acontecer em 18 de maio ou em 1 de junho, ou seja, abertura ou não de estabelecimentos, convém lembrar que a grande maioria dos professores, a esmagadora maioria dos professores, independentemente de haver alguma abertura, vai continuar em teletrabalho. Porque essa é a alternativa possível à atividade presencial e esse é um trabalho que será apoiado em recursos digitais e também em emissões televisivas. E foi precisamente para tentar perceber como é que os professores estão a sentir este ensino à distância a que nos estavam habituados, porque não era uma prática, evidentemente, não era necessário, a FENPROF lançou há uma semana um questionário destinado a conhecer a opinião dos docentes, bem como as principais dificuldades com que neste momento se confrontam e eventuais propostas de superação. A recolha dos questionários vai até 11 de maio, portanto ao final desta semana. Mas, aliás, até segunda-feira que vem. Mas a participação dos professores foi logo na primeira semana muito expressiva, encaminhando-se já, para as 4.000 respostas recebidas. Sem prejuízo de uma divulgação posterior de resultados definitivos e, portanto, já com o estudo também das chamadas respostas abertas, que são complicadas, porque não basta contar as cruzinhas, há, contudo, linhas gerais que já se perceberam aqui nas respostas, porque tem sido a opção dos professores de uma forma absolutamente inequívoca. E destacamos só 3 ou 4. Os professores consideram e estão conscientes que o ensino à distância agrava as desigualdades. 94% dos professores consideram isso. E 93%, portanto praticamente os mesmos, consideram mesmo necessário que na organização do próximo ano letivo seja tido em conta os déficits deste ano letivo. Mais, este agravamento das desigualdades, que põe em causa a própria natureza da escola pública, também resulta, na opinião dos professores, do facto de 56% dos professores e dos educadores, portanto falamos já de uma porcentagem muito elevada, não conseguiu até agora contactar com todos os seus alunos, ou totalmente, de facto, ou pelo menos nas chamadas atividades síncronas, porque há muitos alunos, e apesar do esforço de distribuição de computadores, que continuam sem computador ou sem acesso à internet. Neste questionário, os professores também manifestam grande preocupação em relação aos alunos, às crianças, com necessidades educativas especiais. Cerca de 60% dos docentes consideram que o apoio que está a ser prestado a estes alunos não é o adequado. Embora, reconhecendo que isso decorre da impossibilidade de trabalhar diretamente com os alunos ou com as crianças. Portanto, confirma-se assim a necessidade de ser preparada uma resposta de apoio reforçado a estes alunos logo que eles regressem às escolas. Alguns ainda este ano e a maioria a partir do início do próximo ano letivo. Quisemos também saber sobre o recurso à televisão. 54% dos professores consideram que, na atual situação, este é um recurso positivo e que ajuda. Mas identificam, contudo, algumas insuficiências e dificuldades que resultam do desajustamento entre os conteúdos apresentados e as aprendizagens já realizadas ou por realizar com os alunos, problema que é agravado pelo facto de os conteúdos das aulas que são apresentadas pela televisão não serem do conhecimento dos professores com o tempo necessário para uma adequada preparação da atividade com os seus alunos. 2 últimas notas relativamente à percepção dos professores sobre o grau de exigência do ensino à distância, comparando com o presencial, bem como o apoio que os professores têm sentido na sua atividade. Quanto ao grau de exigência, 66% dos professores, portanto 2/3 dos professores, considera que o ensino à distância é bastante mais exigente e obriga a muito mais trabalho. Há muitos colegas que, ao longo do dia, de manhã à noite, e quando digo à noite, até à meia-noite, estão a trabalhar com os alunos e a atender pais encarregados de educação. Portanto, o dia é praticamente, mesmo estando em casa, ocupado desta forma, com muito pouco apoio ou sem tempo de apoio para, por exemplo, os seus filhos. E só 20% considerou que este tipo de trabalho era menos exigente. Os restantes,
consideram que é igual, eventualmente, colegas que já tinham alguma prática de trabalho à distância. Outro dado interessante é que, relativamente ao apoio que os professores têm sentido no seu trabalho, eles afirmam que quem menos os tem apoiado, ou de quem eles menos sentem apoio, é do Ministério da Educação. Só 19% dos professores afirma sentir apoio por parte do Ministério da Educação, o que fica muito aquém e contrasta mesmo muito com os 65%, quase 2/3, que dizem sentir-se apoiados pelas suas escolas e 57% que afirmam que têm também sentido o apoio dos pais e encarregados de educação. Portanto, claramente, o Ministério da Educação é chumbado pelos professores aqui no trabalho que tem desenvolvido durante este tempo de pandemia. Terminamos dizendo que no dia em que a atividade presencial for retomada, seja a 18, a 1, para o ano, quando for, portanto, for retomada, a FENPROF e os seus sindicatos estarão junto às escolas que forem abrir para acompanhar os seus colegas, os professores, aqueles que representam. E até lá, iremos divulgar junto dos professores e educadores um manual de procedimentos, condições e exigências em tempo de pandemia. Não é um manual de procedimentos para dizer lavem as mãos. É certamente um manual de procedimentos, condições e exigências para dizer que se não distribuírem máscaras à entrada, por exemplo, os professores devem recusar entrar dentro da escola ou outro tipo de medidas que ponham em causa a saúde pública, a saúde dos professores, a saúde dos estudantes. Por último, a FENPROF exige a marcação urgente de uma reunião com o Ministério da Educação, destinada a apresentar e negociar condições sanitárias e pedagógicas adequadas ao eventual regresso às escolas e também para iniciar processos negociais que são obrigatórios relativos à aprovação de despachos para o próximo ano letivo. Seja o de constituição de turmas, acho que todos temos hoje consciência que o número de alunos que as turmas têm não pode manter-se no próximo ano letivo, independentemente da evolução desta situação epidemiológica. Evidentemente que as salas não podem continuar a ter 20 e muitos, 30 alunos, isso seria contra qualquer orientação de saúde pública, bem como o despacho de organização do próximo ano letivo. São diplomas que, nas atuais circunstâncias, se revestem de importância ainda maior. E dizemos isto com toda a legitimidade. O Sr. Primeiro-Ministro, na última reunião da Concertação Social, a seguir à última reunião com os peritos e especialistas, afirmou, garantiu, junto, neste caso, da CGTP, quem foi questionado também, que as organizações sindicais, nomeadamente na educação, professores e trabalhadores não docentes, seriam ouvidas e envolvidas também nas decisões sobre a abertura do ano letivo. Isso não aconteceu. Ou seja, o Sr. Ministro da Educação, pura e simplesmente, ignorou aquilo que até o Sr. Primeiro-Ministro tinha assumido. E, como sabe, o Governo tem tido a preocupação de, antes de dar passos, reunir com peritos e especialistas, de abrir essas reuniões à participação dos parceiros sociais, também das organizações sindicais, e antes ainda do Conselho de Ministros tomar as decisões, entre uma reunião, a dos peritos e a do Conselho de Ministros, de reunir, no caso a Concertação Social, para ouvir toda a gente. O Ministério da Educação é a negação desse tipo de comportamento. E depois acontece como aconteceu. Faz sozinho, acha-se capaz de só por si decidir tudo e prever tudo, e depois faz a geneira, como aconteceu agora. E nós temos que ter alguém com capacidade para ouvir, alguém com capacidade para discutir, alguém com capacidade para perceber que a sabedoria não reside só ali e que, portanto, também seja alguém que, num momento como este, em que é preciso dar confiança às pessoas, porque ninguém tem dúvida que nós vamos todos ter de saber de conviver com este vírus. Vamos todos é que ter também de saber como nos protegemos dele. E, portanto, todos seremos poucos para podermos passar esta mensagem. Deixar excluir alguns, não os envolver, que é o que fez o Ministério da Educação, é a pior forma para poder transmitir essa confiança. Portanto, era isto que nós queríamos aqui dizer. Eu queria fazer duas perguntas, se for possível. O Ministério parece parece obrigar todos os alunos que têm exames a
presenciarem as aulas, mesmo das disciplinas que não têm como acesso depois ao E ensino. não era essa a ideia que tinha ficado inicialmente, quer nas declarações do Sr. Primeiro-Ministro, quer no que primeiro constou, era que seria chamada às escolas, previsível ainda para este ano, resumir-se-ia às disciplinas com exame e para os alunos que as quisessem fazer. Ou seja, no fundo, dizer assim, todos os alunos, exames com significado ou com impacto, com consequência no acesso ao ensino superior. Não era só ter exames. Por isso é que disse mesmo que seriam só 22, não sei agora se não era o número, exames dos 75 que estavam previstos. E, portanto, aquilo que era previsível era que, primeiro, os alunos não tivessem que ir mesmo com o exame, e agora sabe-se que podem fazê-lo, mas serão penalizados porque não têm mais qualquer apoio, e, por outro lado, desde que não tivessem esse exame, esses não iriam. E isso reduziria, e muito, aliás, os diretores também têm dito, a permanência de pessoas dentro do espaço escolar. Afinal, vão mesmo para as disciplinas que não têm exame, mesmo os que não têm exame, e até dos cursos profissionais que não têm exame no segundo e terceiro ano desses cursos. E se não forem, deixam de ter apoio mesmo se não no ensino à forem, distância. não terão mais nada. Portanto, é uma espécie de não são obrigados a ir, mas se não forem, acabou, são castigados, são punidos. E porquê? Porque, como é evidente, eles vão precisar de professores no espaço escolar. Vão precisar de dividir turmas e, portanto, o professor vai ter, no fundo, uma turma é como se tivesse duas. Vai ter 2 grupos. E depois ainda teria que ter o complemento de ensino à distância. Isto obriga à contratação de pessoas. Aliás, como obriga, por exemplo, uma desinfecção permanente de salas. Porque é que eles não querem que os alunos saiam das salas de aula? É porque é para eles não virem contaminar cá fora? Não, é porque sabem que isso obrigaria a que eles tivessem um reforço do pessoal auxiliar para fazer a desinfecção entre cada espaço de trabalho. Portanto, é mais fácil, para não o fazer, manter as pessoas encarceradas e, portanto, assim já não acontece. E no caso aqui das escolas, como não querem contratar mais ninguém, então fazem isso. Portanto, dividem os grupos e, em vez de contratar, cada grupo passa a ter só metade das aulas. E, em relação à distância, como também não podem impor mais horário, porque as pessoas já ficam com o horário todo esgotado, não há. Isto é, digamos, a decisão pelo nível mais baixo e, portanto, e nós temos consciência que o país está a atravessar uma crise complicada do ponto de vista económico, tudo isso. Mas então, que não se avancem para soluções que depois acabam ainda por ser piores do que aquelas que já não são boas, que é, no caso, o ensino à distância. Há ainda uma outra questão, finalmente. O Mário Nogueira faz uma distinção no seu discurso entre o Ministro da Educação e o Primeiro-Ministro. Acha que há desincronia entre os dois titulares? Eu não sei se há desincronia. Nós falamos naquilo que é constatação. E o que nós temos verificado é que o Primeiro-Ministro tem procurado ouvir, é que o Primeiro-Ministro, foi ele, segundo o Sr. Presidente da República, eu estive numa dessas reuniões até, que teve a ideia de fazer as reuniões com os socialistas abertas aos parceiros sociais, precisamente para envolver e implicar toda a gente. Tem sido ele que, antes de ter as reuniões do Conselho de Ministros, reúne para ouvir também os parceiros. O Sr. Ministro da Educação nunca o fez, não ouviu ninguém. A nós não ouviu, aliás, nem se dignou a enviar o documento sequer, como disse, e, portanto, segundo eu ontem ouvi, o meu colega Filipe Lima, também não terá ouvido os diretores, porque ele disse precisamente no canal televisivo. Portanto, eu não sei se há uma desincronia, eu não sei se estão sincronizados. Agora, aquilo que a nós nos parece é que, de facto, há um déficit, neste caso, não pedagógico, talvez mais cívico até, há um déficit democrático na cabeça do Sr. Ministro da Educação e, portanto, ele vai ter ou que o ultrapassar ou que dar lugar a outro. Eu tenho algumas perguntas. Samuel Silva, do Jornal Público, pergunta: na opinião da FENPROF, quais são as matérias que constam das orientações que são matéria de negociação obrigatória e exigem alterações legais antes de entrarem em vigor e se será possível fazê-lo até dia 18? Sim, as matérias que são de negociação obrigatória são todas as que têm a ver com horários de trabalho, condições de trabalho, questões de distribuição de serviço docente e higiene e segurança do trabalho. Estas são matérias de negociação obrigatória durante o período de emergência, durante o estado de emergência, de uma forma que é discutível, é verdade, mas o próprio decreto do estado de emergência previa a dispensa das organizações sociais, portanto sindicais também, da participação na elaboração de legislação laboral. Acabado o estado de emergência, isso caiu e, portanto, passa novamente a ser obrigatório. Isso é
de negociação obrigatória. E depois há as outras matérias que não sendo propriamente de negociação obrigatória, o que é que as escolas deverão ter, as condições, o funcionamento, etc., a organização, mas que é o mínimo que aqueles que não se acham os detentores de toda a verdade e conhecimento devem fazer, que é ouvir outros, porque há sempre outras pessoas com ideias, com propostas, com sugestões, e portanto melhora sempre, quanto mais formos a decidir e a sermos envolvidos, melhor será para que tudo funcione bem. E é possível fazer até dia 18? Sim, é possível fazer, porque esta negociação, como é evidente, por exemplo, em relação aos horários, não é uma negociação que vá ter que se fazer caso a caso, mas é uma negociação, por exemplo, que pode ter regras gerais que não estão definidas, nomeadamente relativamente aos limites do horário de trabalho, ao respeito pelas várias componentes de trabalho e, por exemplo, à necessidade de auscultação e até acordo dos professores para que o seu horário se altere. É evidente que os professores percebem a situação que estão a viver e, na maior parte dos casos, concordarão com essa alteração. Mas eles são pessoas que têm vida para além da escola e que têm de organizar a sua vida e, portanto, não podem ser confrontados com uma alteração, têm que eles mesmos preparar essa alteração e, portanto, a sua audição e o seu acordo é fundamental e indispensável. Do Jornal Observador, Ana Kotovic, 3 perguntas. Será possível avaliar todos os alunos neste terceiro período quando as escolas seguem em ritmos tão diferentes? Se este ano será um ano perdido para os alunos com necessidades educativas especiais e se há alguma ideia de como poder recuperar este tempo com os alunos? Em relação aos 56% de professores que não conseguiram contactar com os alunos, se sabe o que é que se passa com estas crianças, se há intervenção da CCPJ? Então, primeiro, a questão da avaliação. A avaliação do terceiro período é uma avaliação especial, é uma avaliação um pouco diferente, é uma avaliação mais globalizante, é uma avaliação do ano todo e não apenas daquilo que se passou ao longo do período. E o que se passou neste terceiro período foi muito diferente, de escola para escola e dentro da mesma escola, de professor para professor, de turma para turma. Portanto, os professores, evidentemente, têm hoje de recorrer a instrumentos diferentes, a realização dos testes habituais, enfim, é complicado. E, portanto, os professores estão a fazê-lo. É evidente que há aqui a possibilidade de haver aqui desencontros, desajustes, desarticulação, ou seja, a avaliação este ano, de forma alguma, é feita nos moldes dos anos anteriores. Agora, os professores saberão, com certeza, ter em conta que não podem avaliar e não irão avaliar os alunos, sobretudo pelo que se passou no terceiro período. Não podem avaliar um aluno que não esteve presente nas atividades síncronas, por exemplo, não tem computador, castigando e, portanto, saberão fazer uma avaliação equilibrada. E é isso que se espera que aconteça. Quanto aos alunos com necessidades educativas especiais, eu não diria que é um ano perdido, mas é um ano de passos atrás, porque há muitos alunos que têm tido e têm havido um trabalho imenso, quer dos professores das turmas, quer da educação especial, para poderem adaptar aquelas que são, digamos, os ensinamentos, os trabalhos, as atividades que estão a dar, que estão a fazer com os seus alunos, mas obviamente que há alunos com necessidades educativas especiais que necessitam de um apoio direto, que ou os pais não podem, ou os pais não sabem, ou os pais não conseguem. E, portanto, esses alunos terão dificuldades acrescidas, com certeza haverá retrocessos no seu próprio desenvolvimento e nas suas aprendizagens, mas quer para esses, quer para todos os alunos, o próximo ano letivo vai ter que ser reorganizado no seu início, nomeadamente, e portanto o primeiro período, com um trabalho de reforço a todos os alunos. E, portanto, o Ministério da Educação deve estar consciente da necessidade, no início do próximo ano letivo, de ter que reforçar o número de professores nas escolas, com o objetivo, precisamente, de a esses alunos, sejam os com necessidades educativas especiais, seja também a todos eles, poder haver aqui uma superação, ou pelo menos uma diminuição dos prejuízos que este ano aconteceram. Precisamente sobre a questão dos professores, Alexandre Inácio, do Jornal de Notícias, pergunta se a FENPROF tem uma estimativa de quantos professores não devem regressar às aulas presenciais por pertencerem a grupos de risco, se acham que as escolas se prevêem que as escolas terão que contratar um número elevado de docentes, apesar de as escolas poderem reduzir em 50% a carga letiva dos alunos, e se sim, se há candidatos suficientes nos grupos de recrutamento. Pois, essa é uma situação, assim, neste momento nós não temos exatamente contabilizados quando são as pessoas das situações de risco, ainda mais agora, quando saíram as idades, ainda assim a idade era a partir dos 70 anos, e portanto não há professores com mais de 70 anos, porque a lei ainda não permite, e por outro lado também porque, ainda por cima, agora foram retiradas duas situações que são de risco,
diabetes e hipertensão, e que, portanto, reduz, embora haja muitos professores, precisamente, que têm situações de comorbidade, nomeadamente com diabetes e hipertensão. Agora, também é verdade, e têm dito isso também os analistas, os especialistas, que, não estando na situação de risco, os professores poderão, mediante a opinião do seu médico e, portanto, a eventual atestado, ter que ser dispensados, mesmo não sendo de risco, por não terem condições para poder estar a trabalhar. É evidente, presencialmente. É evidente que há determinado tipo de doenças que, se controladas, podem perfeitamente ser exercidas à profissão e de outra forma não poderão. Portanto, esse número não sabemos qual é. Agora há uma coisa que não temos dúvida, é que o reforço do número de professores e da contratação de professores deve resultar de 2 ou 3 aspectos. A divisão dos grupos, portanto, a divisão das turmas em grupos, e a substituição dos professores que não vão poder comparecer nas suas escolas. Isso é fundamental. Essa contratação tem que existir. Se não existir compensação da falta de professores, vai ser feita através do déficit de carga horária dos alunos, com uma redução semanal do seu trabalho. Agora, pergunta-se também, e há para todos os grupos? Pois poderá não haver. Esse é um outro problema que nós já vivíamos e que nós já sabíamos. Há neste momento grupos de recrutamento, ou seja, disciplinas, para os quais há grande dificuldade de haver professores. Mas há muitos professores que continuam a desenvolver atividade em outras áreas, desde as atividades de enriquecimento curricular a outros locais e a outro tipo de atividade, que podem e com certeza estarão disponíveis para serem agora chamados às escolas e poderem dar o seu contributo. Eu lembro-me, por exemplo, na saúde, houve, por exemplo, muitos profissionais de saúde que já estavam a desenvolver outras atividades que se deslocaram novamente para darem esse seu contributo. E com certeza haverá muitos professores também que hoje não estão nas escolas e que estarão disponíveis para ajudar e para colaborar neste trabalho. Pronto, penso que já estão as perguntas todas, não sei. Ainda há mais perguntas à distância?